Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Cláudio Coelho, o curador das histórias de terror que você encontra aqui no canal Mr. Nobody. Antes de tudo, gostaria de compartilhar um aviso importante. Esta história aborda temas sensíveis que podem gerar gatilhos, como violência extrema, tráfico humano e abuso. Caso você tenha sensibilidade a esses tópicos, por favor, avalie se deseja prosseguir. O Taxista não é apenas uma narrativa de terror. É um olhar profundo sobre o lado mais sombrio da natureza humana e a força daqueles que enfrentam esse abismo para sobreviver. Apesar de ser uma obra fictícia, ela ecoa uma realidade perturbadora que persiste ao nosso redor: o tráfico humano. Este crime hediondo é uma epidemia global, muitas vezes escondida nas sombras, ignorada ou subestimada. Ele sobrevive em um sistema alimentado pela ganância, pelo desespero e pela indiferença ao sofrimento dos outros. A história que você está prestes a ouvir é um lembrete impactante de como qualquer pessoa pode ser vulnerável quando confrontada com o pior da humanidade. Ao mesmo tempo, ela serve como um alerta: cuidado com quem confia. Às vezes, o rosto mais amigável pode esconder as intenções mais cruéis, e um gesto gentil pode ser o prenúncio de algo terrível. Nosso objetivo aqui não é apenas contar uma história, mas também despertar reflexões. Que esta narrativa seja um convite para estarmos mais atentos, proteger uns aos outros e lembrar que a capacidade humana abrange tanto o mal quanto o bem. Dicas de segurança: não aceite alimentos ou bebidas de estranhos. Evite situações que pareçam suspeitas. Se informe sobre o tráfico humano e, acima de tudo, confie nos seus instintos. O tráfico humano é um problema real, mas a conscientização pode ser uma poderosa ferramenta de combate. Que esta história inspire empatia, ação e o desejo de construir um mundo mais seguro para todos. Prepare-se para uma jornada intensa. Vamos começar. O momento em que Daniele e seus amigos desembarcaram em Seul parecia tirado de um sonho febril. O ar pesado, impregnado de vida e eletricidade, os envolveu de imediato, como se a cidade tivesse braços invisíveis prontos para acolhê-los, ou talvez devorá-los. O céu noturno era uma tela viva, pintada com os tons vibrantes das luzes de neon que pulsavam como o batimento cardíaco de uma metrópole que nunca dormia. Cada esquina parecia sussurrar promessas de aventura, enquanto o aroma inebriante de carne grelhada e especiarias flutuava no ar, misturado ao burburinho inconfundível da língua coreana. O grupo caminhava pelas ruas movimentadas como náufragos descobrindo terra firme, os olhos brilhando com o reflexo das cores que pintavam as calçadas. Daniele, sempre um passo à frente, era a âncora invisível que mantinha todos unidos, mas mesmo ela não conseguia esconder o brilho de excitação em seu olhar. Havia algo sobre Seul, sua dualidade encantadora, onde templos milenares se erguiam lado a lado com arranha-céus futuristas, que a fazia sentir que estavam à beira de algo grandioso. Era um grupo tão distinto que pareciam uma coleção de personagens de histórias diferentes, forçados pelo destino a coexistirem no mesmo enredo. Daniele, a líder nata, tinha uma determinação protetora que não admitia falhas, especialmente quando se tratava de cuidar de sua irmã mais nova, Manuela. Por outro lado, Manuela era uma tempestade em forma humana, confiante, ousada e sempre disposta a desafiar o status quo. Seus cabelos castanhos longos, quase rebeldes, refletiam perfeitamente sua natureza destemida. Luana, com seu corte curto e estilo descontraído, era o tipo patricinha mesmo que isso não fosse seu estilo. Ela era prática e acessível, alguém que equilibrava o grupo com sua sensatez casual. Lucas, o namorado introspectivo de Daniele, parecia sempre um pouco deslocado, como se preferisse observar o caos do que mergulhar nele. Ele era o yin para o yang dela, um contraponto sereno que, no fundo, carregava mais segredos do que deixava transparecer. Isabela, por outro lado, era impossível de ignorar. Seu humor ácido cortava qualquer momento tenso como uma lâmina, mas suas piadas, muitas vezes impróprias e de gosto duvidoso, revelavam uma mente afiada que não se importava em pisar em ovos. Marco era o oposto de Lucas, um furacão sem destino. Seu charme despreocupado o tornava irresistível para alguns, irritante para outros. Ele seguia seus impulsos com uma falta de remorso tão evidente que parecia quase libertador, ou perigosamente imprudente. E, por último, Sofia, a silenciosa e perspicaz Sofia, cujos olhos captavam tudo,
mesmo aquilo que os outros preferiam ignorar. Ela era uma presença sutil, mas não menos poderosa, com uma mente afiada o suficiente para jogar xadrez em um tabuleiro onde os outros nem sequer viam as peças. E, claro, havia algo mais, um segredo enterrado que apenas os olhares trocados com Lucas podiam denunciar. Cara, olha essas luzes, disse Manuela com os olhos brilhando e um sorriso bobo. Parece que finalmente estou em um dorama. Concentra, Manu, disse Daniele rindo. Vamos tentar não nos perder logo no primeiro dia, ok? Isso é cheiro de churrasco, gritou o Marco, cheirando o ar. Alguém me segue? Eu preciso encontrar essa grelha agora. Deixa eu só anotar o nome dessa rua antes, disse Luana, pegando o celular. Vai que dá um vídeo top sobre comida de rua coreana. Claro, Luana, grava mesmo, murmurou Isabela. Só não esquece de filmar o Marco se empanturrando até passar mal. Acho que deveríamos planejar o que fazer amanhã, disse Lucas, segurando a mão de Daniele. Ou vai ser isso aqui todo dia, correndo atrás do cheiro de comida. Sabiam que alguns desses becos ainda têm história da época da guerra? Sussurrou Sofia quase que para si mesma, olhando ao redor, mas focando em Lucas e Daniele de mãos dadas. Dá para sentir? Algo diferente aqui. Os primeiros dias foram um turbilhão de experiências sensoriais. Eles se deliciaram com as iguarias apimentadas da comida de rua coreana, maravilhando-se com os sabores e texturas complexos. Exploraram os palácios históricos, cujas grandiosidades eram testemunhos de um passado rico e fascinante. Aventuraram-se nos mercados movimentados, onde o ar era impregnado com o perfume de especiarias exóticas e o constante burburinho dos vendedores. Marco, sempre o mais aventureiro, liderou o grupo em busca do churrasco coreano mais autêntico, seus olhos brilhando de expectativa enquanto navegava pelas ruas labirínticas, movido pela atração do desconhecido. O grupo se acomodou em um restaurante movimentado, suas risadas ecoando no ar quente, seus espíritos elevados pela camaradagem da jornada. Enquanto se deliciavam com os sabores ricos do churrasco, compartilharam histórias, sonhos e aspirações, suas vozes se misturando com a conversa dos outros clientes. Daniele saboreava um refrescante soju, o doce e ligeiramente picante licor aquecendo seu interior, intensificando a euforia da primeira noite na Coreia. Vocês já viram algo tão lindo? Gritou Marco erguendo o AX. Carne grelhada, gente, é poesia pura. Poesia que vai te deixar com dor de barriga se continuar comendo desse jeito. Rosnou Isabela com uma sobrancelha levantada. Relaxa, Isa, disse Manuela, quase se engasgando com a bebida. O Marco tem um estômago de aço. Você parece cansada, Dani, disse Lucas, em um tom baixo no ouvido de Daniele, alisando a coxa dela. Não quer trocar o soju por água? Nem pensar. Preciso aproveitar isso tudo. Além do mais, quem disse que tô cansada? Seul tem um jeito estranho de puxar a energia da gente. Né? Disse Sofia, para Lucas com os olhos atentos em Daniele. Tipo, te envolve, mas também te cansa. Vocês todos estão brilhando nessa luz, disse Luana, filmando discretamente. Seria perfeito pro meu vídeo, mas ninguém para quieto. A noite desenrolou-se como um sonho, cada momento gravado em sua memória como um testemunho da alegria despreocupada da aventura. Eles exploraram o vibrante distrito de Itaewon, um caldeirão de culturas, onde o aroma das especiarias se misturava com os sons de idiomas estrangeiros. Cantaram músicas de K-pop em um animado karaokê, suas vozes se fundindo na sinfonia de risos compartilhados e camaradagem. Cada instante parecia um traço de pincel na tela de sua jornada, pintando um quadro vibrante de uma aventura que estava apenas começando. Mal sabiam eles que um par de olhos calculistas observava cada movimento, escondido nas sombras da cidade. Um homem, com o rosto obscurecido pela escuridão, anotava meticulosamente cada ação, cada palavra, sua mente funcionando como uma máquina bem lubrificada, calculando cada fraqueza, cada vulnerabilidade. Ele estava sentado em seu táxi, um veículo comum que se misturava perfeitamente ao trânsito caótico da cidade, um observador silencioso, um predador à espreita. Ele era o taxista, e estava prestes a transformar as férias dos sonhos deles em um pesadelo. Quando o grupo voltou ao hotel, cansados, mas eufóricos após a noite de exploração, decidiram pegar um táxi, uma decisão que mudaria suas vidas para sempre. Marco, por ser o mais fluente em coreano,
Chamou um táxi, cujos faróis cortavam a escuridão da noite como lâminas. O motorista, um homem de meia idade com uma postura amigável e educada, os cumprimentou com um leve aceno, seus olhos não revelando nenhum traço das intenções sombrias que fervilhavam sob a superfície. Eles se acomodaram no banco traseiro, seus corpos exaustos e suas mentes ainda vibrando com a energia da cidade. Enquanto o táxi percorria as ruas desertas, Daniele encostou a cabeça no ombro de Lucas, um sentimento de contentamento a invadindo. As luzes da cidade atravessavam as janelas, pintando o interior com um brilho caleidoscópico, seus rostos banhados por uma luz cálida e etérea. Ela adormeceu, sua mente cheia de ecos de risadas, do calor da camaradagem e da promessa de uma aventura inesquecível. Foi perfeito hoje, murmurou Daniele, no ouvido de Lucas. Cada detalhe, quando chegarmos no hotel vai ser melhor ainda. Vocês acham que amanhã tem mais churrasco ou vamos explorar outra coisa? Disse Marco em um bocejo alto. Se dependesse de você, passaríamos a viagem inteira comendo. Disse Isabela quase sentada no colo de Marco. Já pensou que sua biografia seria? Marco, o cara que descobriu o churrasco coreano e nunca mais voltou. Disse Manuela com um tom de provocação. Esse motorista está pegando um caminho estranho. Não, disse Lucas, olhando pela janela. Não reconheço nada disso. Mas, deve ser um atalho, respondeu Sofia, com a testa franzia, olhando ao redor. Confia, murmurou Daniele, com os olhos quase fechando de cansaço. Marco falou que ele pareceu de boa. Fica pior ainda, murmurou Sofia, com uma voz mais baixa, para si mesma. O motorista, um manipulador experiente, jogava habilmente com o cansaço do grupo, seus movimentos sutis, suas palavras cuidadosamente escolhidas. Ele navegou pelos arredores da cidade, pegando um desvio que os afastava das ruas familiares e bem iluminadas, entrando em um labirinto de becos escuros e estreitos. O grupo, com os sentidos entorpecidos pelo sono que os dominava, não suspeitava de nada. As luzes da cidade desapareceram, substituídas pela escuridão inquietante da noite, e os arredores se tornaram um borrão de sombras. Dentro do táxi, o ar começou a pesar com o cheiro de um sedativo, cujo aroma mascarava-se sutilmente como um perfume comum de ambientador. O taxista, com precisão treinada, manipulava os ventiladores, garantindo que o sedativo se espalhasse pela cabine, gradualmente entorpecendo os sentidos dos passageiros. Daniele, com as pálpebras pesadas, lutava para se manter acordada, uma inquietação crescente em seu íntimo. Marco, com a cabeça encostada na janela, começou a roncar suavemente, sua respiração tornando-se ofegante, seu corpo cedendo ao efeito do potente sedativo. Um por um, os amigos sucumbiram aos efeitos da droga, suas mentes turvadas, seus corpos entregues a um sono profundo. O taxista, com um sorriso sinistro, observava a descida deles à inconsciência, seus olhos brilhando com uma satisfação assustadora. Ele havia orquestrado essa armadilha com precisão meticulosa, cada ação calculada, cada palavra uma ferramenta cuidadosamente elaborada para capturar suas vítimas desprevenidas. Seus olhos fixaram-se em Daniele, sua cabeça ainda apoiada no ombro de Lucas, seu rosto exalando inocência, sua respiração rasa e irregular. Ele sentia uma vulnerabilidade nela, uma fraqueza que poderia explorar, uma vida que poderia controlar. Ele era um caçador, e ela era sua presa, seu próximo troféu, um mero instrumento em sua sombria atividade. A manhã seguinte trouxe uma verdade fria e inescapável. O calor da noite anterior deu lugar à névoa silenciosa que envolvia o grupo, enquanto percebia, com horror crescente, que estavam em um terreno baldio no interior da Coreia do Sul. Nada restava. Sem malas, sem documentos, sem dinheiro, apenas a roupa do corpo e um vazio crescente de respostas. As árvores ao redor pareciam vigiar em silêncio enquanto cada um processava o pesadelo em que haviam acordado. Onde estamos? Disse Manuela assustada, esfregando os braços com frio. Isso não é o hotel. Calma. Vamos descobrir, disse Daniele, olhando ao redor, em pânico contido. Todo mundo tá bem. Cadê nossas coisas? Minhas botas? Minha carteira? Tudo sumiu. Gritou Marco, olhando para os pés descalços. Quem faria isso? Não tem nada aqui. Meu celular? Meu passaporte? Ferrou. Resmungou Luana,
examinando as mãos. Isso não tá certo, gritou Isabela, irritada. Tá sentindo o cheiro? Parece suor velho e madeira podre. Eles nos deixaram aqui de propósito, disse Sofia baixinho, olhando as árvores. Isso foi planejado. Ok, precisamos achar ajuda, disse Lucas, tentando manter a calma. Talvez alguém saiba onde estamos. A vila próxima era simples, com casas de madeira e rostos desconfiados que os observavam como se fossem fantasmas. O choque veio quando avistaram peças de suas roupas e pequenos pertences sendo usados pelos habitantes locais. Daniele, normalmente sensata, perdeu a paciência ao ver a pulseira de sua mãe no pulso de uma garota e avançou com raiva, desencadeando um breve confronto que terminou com gritos e ameaças em uma língua que eles não entendiam. Ei, essa pulseira é minha, gritou Daniele, avançando na garota. Onde você conseguiu isso? Eu não sei, respondeu a garota assustada em coreano. Dani, para, disse Manuela, tentando segurar Daniele. Não adianta nada gritar. Eles nem entendem a gente. Eu não ligo, gritou ela, ficando cada vez mais fora de si. Essa pulseira é tudo o que me resta da nossa mãe. Dá pra todo mundo respirar? Gritou Marco, dando um tapa na cara de Daniele e intervendo. Isso vai dar ruim se continuarmos assim. Eles estão nos cercando, disse Sofia, observando os outros moradores, em um tom urgente. Precisamos sair daqui agora. Foi então que apareceu Kim. Jovem e franzino, seus olhos pareciam mais gentis do que os dos outros moradores. Ele se apresentou, falando um inglês hesitante, e ofereceu ajuda. Poderia levá-los a um lugar onde poderiam usar um telefone para pedir resgate. O grupo, sem alternativa, aceitou. A caminho, Kim os guiou por trilhas sinuosas até uma cachoeira escondida, uma visão que parecia arrancada de um cartão postal. A água cristalina caía com força, criando um som relaxante que contrastava com o caos em que estavam mergulhados. A beleza do lugar dividiu o grupo. Manuela e Marco queriam parar e aproveitar o momento, mas Daniele insistia em seguir em frente. A tensão explodiu em discussões, mas no final, o grupo cedeu. Olha isso, Dani, disse Manuela, sorrindo pela primeira vez desde que acordaram naquele lugar. Essa cachoeira, quando vamos ter outra chance dessas? Manu, isso não é hora de piquenique, disse Daniele, impaciente. Estamos no meio do nada, sem documentos e sem dinheiro, e não sabemos onde estamos. Talvez a gente nunca saiba, disse Marco, brincando. Então por que não relaxar um pouco? Eu concordo com você, mas eles têm um ponto, disse Lucas, olhando para Daniele. Estamos exaustos. Enquanto os outros mergulhavam, Manuela e Marco, em um canto mais isolado, deixaram suas diferenças e o pânico de lado, entregando-se a um momento de paixão que parecia deslocado naquele cenário. A adrenalina os consumia, como se fossem dois fogos de artifício prestes a explodir. Enquanto isso, Isabela, sempre a impulsiva, decidiu escalar a cachoeira para um mergulho ousado. Isa, isso é perigoso, gritou Daniele. Desce agora. Relaxa, Dani, gritou Isabela, rindo. Alguém tem que fazer algo emocionante por aqui. Isa, por favor, ouve a Dani, gritou Lucas, colocando a mão na cabeça. Isso não é seguro. Ela sempre faz isso, murmurou Luana, se ajeitando para pegar sol. Só, deixa ela descer logo. A queda foi um desastre. O impacto na água ecoou como um tiro, e por um momento, Isabela não emergiu. Isabela, gritou Lucas e Sofia juntos. Ela não subiu. Onde ela tá? O pânico se instaurou quando finalmente a localizaram, ensanguentada e inconsciente, arrastada pela correnteza. Quem havia desaparecido? Sem guia e com Isabela em estado crítico, o grupo se moveu em desespero, até avistar uma casa isolada no meio da floresta. Dentro, encontraram suprimentos que pareciam providenciais: comida, roupas, remédios e algo muito mais perturbador: uma gaveta cheia de passaportes de pessoas desconhecidas. Quem são essas pessoas? Murmurou Daniele, desesperada, segurando os passaportes. Por que isso tá aqui? Não sei, honestamente, agora nem me importo, gritou Manuela, tentando estancar o sangue de Isabela. Ela tá morrendo, porra, a Isa tá morrendo. Com as mãos tremendo, Daniele usou um grampeador médico encontrado ali para fechar o ferimento de Isabela. Isso é maior do que a gente,
disse Lucas, olhando fixamente para os passaportes. Não foi só azar. Tem alguém atrás de nós. Apesar das suspeitas, decidiram passar a noite na casa, acreditando que a escuridão os protegeria. No meio da noite, foram despertados por sons, passos, vozes abafadas. O brilho de lanternas os atravessava como facas, e o som de um helicóptero encheu o ar. As luzes. Alguém tá vindo, sussurrou Sofia para os que estavam próximos dela. Precisamos nos esconder agora. Esconder? De quem? Murmurou Lucas. E para onde, Sofia? Quando a porta foi arrombada, capangas armados invadiram, cercando-os como predadores diante de uma presa. Não! Solta ela! Gritou Daniele, vendo alguns homens capturando a Manuela. Solta a Manu, seu desgraçado. Vocês vão se arrepender disso. Gritou Marco, lutando inutilmente. Eu juro. Saiam daqui. Gritou Sofia, puxando Daniele e Lucas. Agora. Não olhem para trás. Dani! Gritou Manuela aos prantos. Não me deixa aqui. Por favor. Na confusão, Sofia assumiu o controle com frieza calculada, liderando Daniele e Lucas em uma fuga desesperada. Eles conseguiram escapar, mas o preço foi alto. Manuela, Marco e Isabela ficaram para trás. Isabela acordou em um pesadelo vivo. Estava ofegante, a visão turva e os sentidos misturados entre a dor e a sedação. Figuras encapuzadas se moviam ao seu redor, em um ambiente que parecia parte clínica, parte instalação clandestina. O ar era gelado, impregnado de álcool e metal, e Isabela sentia cada centímetro de seu corpo em alerta, mesmo que estivesse impossibilitada de se mover. Tentou gritar, mas sua voz saiu abafada, como se houvesse algo em sua garganta. Ela percebeu que estava deitada em uma maca, as mãos e os pés presos por tiras de couro. Ao lado, um homem de jaleco fazia anotações enquanto ajustava equipamentos médicos rudimentares. Seus olhos eram frios, clínicos, completamente desprovidos de empatia. Isabela tentou focar em suas palavras, mas tudo o que conseguiu captar foram frases desconexas em coreano e ocasionalmente em inglês. Grupo jovem. Boa condição. Compatibilidade próxima. O que vocês estão fazendo? Disse Isabela sussurrando, quase sem voz. Por favor. Um dos encapuzados olha para ela, ajustando a máscara cirúrgica, mas não responde. Isabela sente uma dor intensa enquanto tenta se mexer. Parem, por favor, eu não quero morrer. Gritou Isabela em agonia, com a voz turva. Outro encapuzado inclina a cabeça como se estivesse estudando a situação. Sua voz fria e indiferente. Sedativo e insuficiente, disse o encapuzado. Aumente a dose. Isabela, com o pouco de força que resta, vira a cabeça e vê Manuela do outro lado de um vidro, lutando contra as amarras. Manu, por favor, murmurou Isabela, tentando sorrir através das lágrimas. O olhar de Manuela é desesperado. Seus olhos encontram os de Isabela por um instante antes que a escuridão a consuma. A expressão de Marco oscilava entre desespero e raiva, enquanto Manuela puxava as cordas com uma força que fazia seus pulsos sangrarem. Não! Gritava Manuela, chorando, puxando as cordas com força. Não façam isso com ela. Parem. Por favor, eu imploro. Seus desgraçados! Gritava Marco, lutando contra as amarras. Soltem a gente, eu vou matar todos vocês. Manuela virou a cabeça para Marco, lágrimas escorrendo pelo rosto. A gente precisa sair daqui, disse ela, engasgando com a própria saliva. A Isa, eles vão. Oh, meu Deus! Marco parou de gritar por um momento, encarando-a com uma mistura de raiva e culpa. Eu sei, Manu, disse ele, em um tom baixo. Eu sei, mas se a gente não pensar, vamos ser os próximos. Você precisa se acalmar. Manuela puxou as cordas com mais força, ignorando o sangue que escorria dos pulsos. Calma, berrou ela. Como você quer que eu tenha calma vendo isso? É a Isa, Marco. Marco desviou o olhar, a raiva voltada para si mesmo. Eu devia ter protegido vocês, eu devia, disse ele, fechando os olhos em culpa. Os encapuzados terminam o procedimento e arrastaram o corpo de Isabela para fora. Marco e Manuela assistiam em silêncio, o horror congelando-os. Ela se foi, disse Manuela, quase inaudível, balançando a cabeça em negação.
Ela realmente se foi. Marco se debateu novamente, seu rosto vermelho de fúria. Vocês não vão sair impunes, gritou Marcos ao ponto de ficar rouco. Eu vou achar vocês. Eu vou fazer vocês pagarem por isso. Manuela finalmente desistiu de puxar as cordas, sua cabeça baixa enquanto lágrimas caíam silenciosamente. Eu não pude salvá-la. Eu falhei, sussurrando para si mesma. Marco se virou para ela, sua voz cheia de uma raiva impotente. Você não falhou, Manu. Eles que falharam como seres humanos. Mas a gente ainda tá vivo. A gente vai sair daqui, por ela. Enquanto isso, Daniele, Lucas e Sofia avançavam pela floresta, o som dos passos esmagando folhas secas sendo abafado pelo pulsar de seus corações em pânico. Daniele tropeçava, lágrimas escorrendo enquanto revivia os gritos de Manuela. Lucas a ajudava a se levantar, mas seu próprio rosto estava pálido de medo e culpa. Não podemos deixá-los. Daniele ofegava, resistindo a cada passo. Eles ainda estão lá. Manu está lá. Vamos voltar, mas não agora. Sofia falou, sua voz baixa e firme. Precisamos de ajuda primeiro. Se tentarmos agora, todos nós vamos morrer. Sofia parecia ser a única a manter o controle, mas algo em seus olhos dizia que ela também estava à beira do colapso. Lucas notou isso, mas sabia que confrontá-la naquele momento seria inútil. Eles emergiram da floresta em direção a uma estrada estreita e deserta, onde o som de um motor ao longe os fez congelar. Era um caminhão velho, carregando o que parecia ser caixas de madeira. Os três se esconderam nos arbustos, observando enquanto o veículo passava lentamente. No entanto, ao ver o logotipo na lateral, o mesmo que haviam visto no interior da casa isolada, Sofia tomou uma decisão rápida. É nossa chance de descobrir para onde eles levam as pessoas, ela disse, já correndo em direção à traseira do caminhão. Daniele e Lucas hesitaram, mas acabaram seguindo. Com dificuldade, eles se penduraram na traseira do veículo e subiram para dentro. As caixas eram marcadas com etiquetas codificadas e algumas continham o que parecia ser equipamento médico. Ao abrirem uma das caixas menores, encontraram frascos de sangue e órgãos humanos embalados em gelo. Meu Deus! Murmurou Lucas, o rosto contorcido em horror. Daniele fechou a caixa rapidamente, como se quisesse negar a realidade. Estamos lidando com algo muito maior do que imaginávamos. Sofia sussurrou, olhando para fora enquanto o caminhão continuava seu caminho. Isso não é só um sequestro. É tráfico humano. Tráfico de órgãos. A viagem foi longa, e o silêncio no interior do caminhão era pesado, quebrado apenas pelo som distante do motor. Quando finalmente o veículo parou, eles se viram em um enorme galpão industrial. Os três permaneceram escondidos enquanto trabalhadores descarregavam as caixas, suas conversas rápidas e eficientes indicando que aquilo era uma operação bem organizada. Precisamos de provas. Sofia sussurrou. Algo que nos permita denunciar isso. Provas? Daniele retrucou, sua voz cheia de raiva e dor. Precisamos encontrar Manuela e os outros. Isso não vai ajudar se eles nos pegarem também. Sofia rebateu, com um tom mais duro do que pretendia. Antes que pudessem continuar a discussão, o som de um grito familiar ecoou pelo galpão. Era Manuela. Daniele não pensou. Ela saiu de seu esconderijo, movida pelo desespero. Sofia e Lucas tentaram impedi-la, mas ela já estava correndo em direção à origem do som. No fundo do galpão, uma porta de metal se abriu, revelando uma sala iluminada por lâmpadas fluorescentes. Lá dentro, Manuela estava presa a uma cadeira, seu rosto marcado por lágrimas e desespero. Dois homens estavam ao seu redor, discutindo em coreano, enquanto o outro preparava uma seringa. Soltem ela! Daniele gritou, sua voz quebrada pela raiva e pela dor. Os homens se viraram, surpresos, mas rapidamente reagiram. Antes que pudessem alcançá-la, Sofia e Lucas apareceram, atacando com tudo o que tinham. A luta foi caótica e desesperada, e apesar de sua inferioridade numérica, o trio conseguiu libertar Manuela. Eles estão... Marco... Isabela. Manuela balbuciava, sua voz fraca. Nós vamos salvá-los. Daniele garantiu, segurando firmemente a mão da irmã. Mas antes que pudessem sair, o som de sirenes e luzes vermelhas preenchendo o galpão revelou que haviam sido descobertos. Corram! Sofia gritou. O grupo correu em direção a uma saída lateral,
o som de botas militares e gritos em coreano ecoando ao seu redor. Eles sabiam que estavam cercados, mas a determinação de sobreviver e de salvar seus amigos os movia como uma força implacável. A luta pela sobrevivência estava apenas começando. O som dos cães se aproximando era ensurdecedor. Sofia corria o máximo que podia, mas a adrenalina já não bastava. Seu peito ardia, o coração parecia prestes a explodir. Ela olhou para trás, apenas para ver Marco tropeçar e desaparecer na escuridão. Os gritos abafados dele foram cortados por um som seco, um impacto que fez todos os outros pararem por um segundo. Lucas segurava firme a mão de Daniele, que chorava em silêncio, enquanto puxava Manuela pelo braço. Eles estavam seguros, mas a que custo? A floresta densa parecia viva, cada sombra uma ameaça, cada galho um obstáculo. Não podemos parar, não por ela, gritou Lucas, a voz trêmula. Ele sabia que as chances de Sofia escapar eram mínimas, mas dizer isso em voz alta era como trair tudo o que eles representavam. Enquanto isso, Sofia estava cercada. Os cães a alcançaram, seus dentes rasgando a mochila que ela usava como escudo improvisado. Ela tentou gritar, mas o som ficou preso na garganta. Antes que pudesse reagir, uma pancada em sua cabeça a fez desabar no chão. A última coisa que viu foram rostos indistintos e a luz de uma lanterna. Daniele desabou no chão assim que encontraram uma clareira segura, o rosto pálido de terror. Nós não podíamos ter deixado ela, soluçou, encarando Lucas com olhos cheios de culpa. Ela não teria sobrevivido, Dani. Você sabe disso, Lucas respondeu, tentando soar firme, mas falhando miseravelmente. Sua voz tremia como a dela. Manuela estava em choque. Ela não disse uma palavra desde que começaram a correr. Apenas sentou-se ao lado de Daniele e abraçou-a, os olhos fixos no horizonte, como se esperasse que Sofia emergisse milagrosamente da escuridão. Enquanto isso, Sofia acordava. A dor latejava em sua cabeça, mas o pior era a sensação de claustrofobia. Ela estava em um espaço apertado, frio e metálico. Uma gaiola. Ouvia vozes, algumas rindo, outras murmurando negociações. Uma delas dizia algo sobre compatibilidade. O que você quer de mim? Gritou ela, a voz ecoando na sala escura. Um homem alto, com o rosto parcialmente coberto por uma máscara, se aproximou. Tudo, e você não terá escolha. O ar na gaiola era sufocante. Sofia tentava se mexer, mas seus pulsos estavam amarrados com tiras de nylon que cortavam sua pele a cada movimento. Ela podia ouvir passos ao redor e o ruído de metais sendo arrastados. Uma lâmpada pendurada no teto piscava, lançando sombras inquietantes nas paredes de concreto. Um homem se aproximou, vestindo um avental manchado. Ele não tinha pressa. Observava Sofia como se ela fosse uma mercadoria, apenas mais uma. Ele se inclinou, analisando-a com uma indiferença perturbadora. 20 anos? Boa saúde. Não fuma, imagino. Ele falava mais para si mesmo do que para ela. Por favor, me deixa ir, Sofia implorou, a voz baixa e trêmula. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas ela sabia que chorar não adiantaria. Ele nem olhou para ela, apenas anotou algo em um bloco. Enquanto isso, Lucas, Daniele e Manuela tentavam organizar os pensamentos. Haviam encontrado abrigo em uma cabana abandonada, mas a tensão no grupo era palpável. Lucas andava de um lado para o outro, esfregando o rosto com as mãos. Eu não consigo parar de ouvir os gritos dela, disse Daniele, com a voz falhando. Ela nos disse para correr. Ela sabia. Lucas respondeu, quase gritando. Quer que todos morramos, porque é isso que teria acontecido se tivéssemos ficado. Manuela, que ainda não tinha falado nada, finalmente ergueu a cabeça. E agora? Vamos apenas esperar que nos encontrem, ou que eles parem de procurar. O silêncio caiu sobre o grupo como um peso insuportável. Eles sabiam que precisavam decidir logo, mas cada escolha parecia pior que a anterior. No esconderijo dos traficantes, Sofia viu outros prisioneiros. Homens, mulheres, até crianças. Alguns estavam visivelmente sedados, outros em choque. Uma mulher de cerca de 40 anos olhou para Sofia com olhos vazios. Eles vão começar com você logo. Não lute. É pior se lutar. As palavras eram como punhais. Sofia sentiu um nó no estômago e tentou manter a calma. Ela começou a observar o ambiente ao redor,
as grades, as fechaduras, os homens armados. Tudo parecia meticulosamente planejado, sem brechas óbvias para escapar. Mas ela tinha que tentar. Na cabana, Lucas e Manuela estavam analisando um mapa que encontraram no local. O mapa tinha marcações com rotas, entre elas, o que parecia ser um antigo galpão industrial. É onde eles devem estar, disse Lucas, apontando para a marcação. Se formos até lá, é suicídio, alertou Manuela. Se não formos, é assassinato, rebateu Lucas, determinado. Daniele hesitou. Ela sabia que Sofia não teria desistido deles, mas a ideia de voltar para aquele inferno era aterrorizante. Então vamos. Mas precisamos de um plano. Sofia foi retirada da gaiola, arrastada para um quarto com uma mesa metálica e instrumentos cirúrgicos espalhados. O cheiro de desinfetante misturado com sangue seco era nauseante. Suas mãos tremiam, mas ela tentou parecer calma, analisando cada movimento dos captores. Um deles, um homem mais jovem, parecia nervoso, desviando o olhar sempre que Sofia o encarava. Você não precisa fazer isso, disse ela, sua voz baixa, mas firme. Você pode me deixar sair. Não precisa ser como eles. Ele hesitou, mas antes que pudesse responder, o homem do avental entrou. Traga o sedativo, ordenou, sem nem olhar para Sofia. Enquanto isso, Lucas, Manuela e Daniele se aproximavam do galpão. Eles usavam a escuridão como cobertura, carregando apenas lanternas e pedaços de madeira como armas improvisadas. O silêncio ao redor era quase tão opressor quanto o medo que sentiam. Se dermos o primeiro passo errado, estamos mortos, sussurrou Manuela. Lucas assentiu, tentando acalmar os próprios nervos. Eles sabiam que não tinham vantagem, mas a culpa e a necessidade de justiça os empurravam para frente. No galpão, Sofia viu o jovem nervoso novamente. Ele olhou para ela, depois para a porta. Uma decisão estava sendo tomada. O jovem hesitou, os olhos fixos na seringa que segurava. As mãos tremiam levemente enquanto ele alternava o olhar entre Sofia e o homem do avental. A respiração dela ficou mais rápida, o coração martelando contra o peito. Seria essa brecha que ela precisava? Não fique aí parado, rosnou o homem do avental, apontando para Sofia com impaciência. Aplique o sedativo agora, ou eu mesmo faço. O jovem deu um passo para frente, mas sua hesitação era evidente. Sofia percebeu. Não tinha muito tempo e precisava arriscar. Você não é como eles, disse ela em um sussurro urgente, os olhos cravados nos dele. Não precisa fazer isso. Ajude-me, e podemos sair daqui juntos. Você sabe que isso é errado. O rapaz respirou fundo, engolindo em seco. Ele parecia travar uma batalha interna, mas o som da porta rangendo atrás dele o fez se sobressaltar. Outro capanga entrou na sala, um homem robusto, franzindo a testa ao perceber a tensão no ambiente. Algum problema aqui? Perguntou, cruzando os braços e olhando diretamente para o jovem. O rapaz balançou a cabeça rapidamente, ajustando a seringa como se estivesse prestes a seguir as ordens. Sofia mordeu o lábio, sentindo sua última esperança escorrer pelos dedos. Mas então, em um movimento inesperado, o jovem virou-se abruptamente, cravando a seringa no pescoço do homem robusto. O capanga recuou, surpreso, antes de cair no chão com um baque surdo. Rápido, disse ele a Sofia, com a voz trêmula. Não temos muito tempo antes que percebam. Ele soltou as amarras de Sofia, que mal teve tempo de processar o que estava acontecendo antes de ser puxada para fora da sala. Seus pés descalços tropeçavam no chão frio, mas a adrenalina a mantinha em movimento. O som de vozes alarmadas começou a ecoar pelos corredores. Eles estavam sendo descobertos. Do lado de fora, Lucas, Daniele e Manuela esgueiravam-se pelas sombras. Haviam encontrado uma entrada lateral mal vigiada, onde conseguiram neutralizar um dos vigias com um golpe certeiro na cabeça. Manuela carregava a arma improvisada que haviam usado, uma barra de ferro enferrujada, enquanto Lucas e Daniele avançavam com cuidado. Eles sabiam que o tempo estava contra eles. Você ouviu isso? Sussurrou Daniele, parando abruptamente. Gritos e sons de passos ecoavam de dentro do galpão. Algo está acontecendo lá dentro, respondeu Lucas. Precisamos nos apressar. Manuela olhou para eles, os olhos determinados apesar do medo. Vamos. Dentro do galpão, Sofia e o jovem corriam pelos corredores estreitos,
enquanto alarmes soavam por toda a instalação. Ele parecia conhecer o local, conduzindo-a por caminhos que evitavam as áreas mais movimentadas. Chegaram a uma porta de metal que ele abriu com um cartão magnético. Do outro lado, uma pequena sala cheia de caixas e documentos. "Pegue o que puder", ele disse, vasculhando freneticamente. "Precisamos de provas se quisermos sair vivos e acabar com isso." Sofia começou a enfiar papéis em uma bolsa que encontrou no chão, mas parou ao ver algo que a fez gelar. Fotografias. Eram de pessoas como ela, com números marcados em suas roupas. Algumas estavam sorrindo, claramente tiradas antes de serem capturadas. Outras mostravam corpos em mesas de metal, sem vida. "Meu Deus", murmurou ela, o choque a paralisando por um instante. O jovem puxou seu braço. "Não há tempo. Vamos." Eles saíram da sala e se depararam com 2 capangas armados no corredor. Antes que os homens pudessem reagir, uma barra de ferro os atingiu na lateral, derrubando-os. Era Manuela. "Sofia!" gritou ela, seus olhos arregalados ao ver a amiga. Lucas e Daniele vieram logo atrás, ambos respirando pesadamente. "Vocês vieram." Sofia mal conseguiu terminar a frase antes de ser abraçada por Manuela. "Sempre", respondeu Lucas, um pequeno sorriso de alívio surgindo em seu rosto. "Agora precisamos sair daqui." "Eles têm Marco", disse Sofia, olhando para o grupo com urgência. "E outros. Não podemos deixar ninguém para trás." O jovem que a ajudava olhou para o grupo. "Eles estão no subsolo. Mas o tempo está acabando. Se vocês quiserem sair vivos, precisamos ir agora." "Então nos mostre o caminho", respondeu Lucas, sem hesitar. O grupo avançou, seus passos apressados ecoando pelos corredores enquanto os alarmes continuavam. O som de vozes e armas carregadas aproximava-se, mas a determinação deles era inabalável. Eles não iam embora sem todos. O grupo avançava pelos corredores do galpão, a tensão palpável em cada respiração pesada. O jovem que ajudava Sofia liderava o caminho. Sua expressão era uma mistura de medo e determinação. Sofia vinha logo atrás, mantendo os olhos atentos a cada sombra que se movia. Lucas, Daniele e Manuela fechavam o grupo, com a barra de ferro ainda nas mãos de Manuela. Não havia tempo para hesitações, nem para erros. A primeira barreira foi uma porta de metal que parecia pesada demais para ser aberta sem ferramentas. O jovem usou o cartão magnético para destravá-la, mas o ranger alto das dobradiças fez todos pararem, o coração de cada um disparado. O som ecoava pelo corredor vazio, um anúncio involuntário de que estavam ali. "Rápido, entre!" sussurrou ele, quase empurrando Sofia para frente. Do outro lado da porta, um ambiente ainda mais claustrofóbico os aguardava. Uma escadaria estreita que levava ao subsolo. O cheiro no ar era diferente, mais forte, uma mistura de sangue, metal e desinfetante. Daniele segurou o braço de Manuela, tentando encontrar forças em um toque humano. Lucas seguia em silêncio, o maxilar travado enquanto sua mente já calculava os riscos de descer ali. Ao chegarem à base da escada, o cenário era aterrador. Um corredor longo e iluminado por lâmpadas fluorescentes piscando levemente. Portas de ambos os lados, algumas abertas, revelando mesas de metal, instrumentos médicos rudimentares e manchas escuras no chão. Outras portas estavam trancadas, mas os gritos abafados que vinham de trás delas eram inconfundíveis. Pessoas ainda estavam ali, vivas, esperando pelo pior. "Marco está aqui. Ele tem que estar", sussurrou Sofia, avançando um passo, mas sentindo as pernas tremerem. O jovem virou-se para ela, a expressão séria. "Precisamos ser rápidos. Eles já sabem que estamos aqui. Não podemos salvar todos. Então vamos começar com ele", rebateu Sofia, firme. Eles abriram a primeira porta à esquerda. Um homem estava amarrado à maca, com os olhos arregalados de terror. Não era Marco. Lucas e Manuela tentaram soltá-lo, mas o jovem os impediu. "Vocês não entendem. Cada segundo conta." Ele gesticulava com urgência, apontando para o corredor. "Se ficarmos aqui, todos nós morremos." Mas Sofia insistiu. "Se fosse você amarrado aí, não gostaria que tentassem." O jovem bufou, mas não respondeu. Enquanto tentavam libertar o homem, o som de botas pesadas começou a ecoar pelo corredor. "Eles estavam vindo. Eles estão aqui!" gritou Daniele, puxando Sofia para trás.
O homem na maca começou a gritar desesperado, implorando para não ser deixado. Mas não havia escolha. O grupo correu, deixando-o para trás. A perseguição começou. Os passos dos capangas aproximavam-se, misturados a ordens gritadas em coreano. O grupo correu por um corredor em zigue-zague, tentando despistá-los, mas o terreno era confuso, um labirinto de portas e corredores idênticos. Foi Lucas quem tropeçou primeiro. Ele caiu sobre um pedaço solto de metal no chão, e antes que pudesse se levantar, um dos homens apareceu, segurando um bastão elétrico. O golpe veio rápido, acertando Lucas na lateral da cabeça. Ele gritou de dor, mas não teve tempo de reagir. O capanga levantou uma lâmina curva, e com um golpe brutal, rasgou o peito de Lucas. Sofia tentou voltar, mas o jovem a segurou. Não podemos salvá-lo agora. Ela lutou, mas o grito final de Lucas, um som cortado, interrompido pelo impacto, selou seu destino. O grupo continuou correndo, agora sem tempo para olhar para trás. Chegaram a uma sala maior, um depósito improvisado cheio de equipamentos médicos e caixas de metal. Foi ali que encontraram Marco. Ele estava desacordado, preso em uma maca com marcas de cortes nos braços e no peito. Havia um monitor conectado ao seu corpo, indicando que ele ainda estava vivo, mas por pouco. Marco! Gritou Manuela, correndo até ele. Ela começou a soltar as tiras que o prendiam, mas Sofia parou de repente. Algo estava errado. O silêncio no corredor era perturbador. Não havia mais passos, nem gritos. Apenas o som do monitor cardíaco de Marco preenchia o ambiente. Isso é uma armadilha, disse o jovem, olhando em volta nervosamente. Eles nos cercaram. Antes que alguém pudesse reagir, a porta se abriu com força. 3 homens armados entraram, suas expressões frias e calculistas. Um deles segurava uma serra elétrica. Manuela agarrou a barra de ferro e atacou o primeiro, mas ele desviou com facilidade, acertando-a no rosto com o cabo da arma. Ela caiu no chão, o nariz quebrado, mas tentou se levantar novamente. O segundo golpe foi ainda mais brutal. O homem a chutou com força no estômago, e ela caiu, tossindo sangue. Não! Gritou Daniele, correndo para ajudar a irmã, mas foi agarrada por outro homem. Ele a segurou com uma força que a fez gritar de dor, torcendo seu braço para trás até que um estalo seco ecoasse. Sofia tentou lutar, mas foi contida rapidamente. O jovem que os ajudava também foi dominado, seus gritos abafados enquanto era imobilizado no chão. Marco acordou no meio do caos, seus olhos arregalados enquanto a serra elétrica começava a roncar. Não façam isso, ele implorou, mas seu pedido foi ignorado. O homem com a serra avançou, e o grito de Marco foi interrompido quando a lâmina rasgou seu torso. O som era indescritível, uma mistura de carne sendo cortada e os ecos do metal. O sangue espirrou por toda a sala, cobrindo Sofia, que gritava em desespero enquanto assistia. Manuela foi a próxima. O capanga segurou sua cabeça contra o chão enquanto levantava uma faca. Ela lutou, mas era inútil. O golpe foi direto em sua garganta, e o sangue jorrou enquanto seus olhos perdiam o brilho. Sofia tentou fugir, mas foi puxada para o centro da sala. Eles amarraram a mesa onde Marco havia estado, e antes que ela pudesse gritar novamente, um dos homens enfiou uma lâmina em sua perna, silenciando-a com a dor. A última coisa que viu foi a serra elétrica descendo em sua direção. Daniele, quebrada e ensanguentada, tentou arrastar-se para a saída, mas foi agarrada pelos cabelos. Ela sabia que era o fim, mas continuou lutando, seu instinto de sobrevivência a guiando até o último momento. O golpe final foi uma pancada em sua cabeça que a deixou inconsciente. O silêncio voltou à sala, exceto pelo som das botas se afastando e o gotejar lento do sangue no chão. Quando Daniele recobrou a consciência, a realidade parecia mais um pesadelo do que algo tangível. Ela estava em uma sala iluminada por luzes vermelhas, as paredes cobertas por um tecido escuro que abafava o som. A música clássica tocava ao fundo, cada nota vibrando de forma macabra no ar pesado. Ao tentar se mover, percebeu que não podia. Um frio percorreu seu corpo quando se deu conta. Não sentia seus braços, nem suas pernas. Virando os olhos com esforço, viu o espelho à sua frente. O reflexo devolveu uma visão que fez sua mente implodir. Ela estava mutilada, grotescamente desfigurada.
Seus braços e pernas haviam sido amputados, os tocos mal costurados ainda com marcas de sangue coagulado. Sua boca estava aberta, grotesca, e onde antes havia uma língua, agora não havia nada além de uma cavidade sombria. Mas havia algo ainda mais perturbador. Seu corpo estava vestido com lingerie barata e ultrajante, como se ela tivesse sido reduzida a um objeto de perversão. O espelho mostrava não apenas sua aparência mutilada, mas o ambiente ao seu redor, câmeras fixadas em tripés, focadas nela como se estivesse no centro de um palco. Você está perfeita. Uma voz masculina soou atrás dela, macia e calculada. O homem, agora sem camisa e usando apenas uma calça social, aproximou-se calmamente, os passos ecoando no silêncio tenso. Ele segurava algo em mãos, uma pequena máscara de plástico, do tipo grotescamente infantil, com um sorriso pintado à mão. Você agora é minha obra-prima. Algo que o mundo pode admirar. Daniele tentou gritar, mas só emitiu um som engasgado, quase animal. O homem sorriu, satisfeito com a sua tentativa inútil. Ele então apontou para uma das câmeras, ativando-a com um clique. Você será a nova estrela. Algo que só aqueles que sabem onde procurar poderão encontrar. Ele virou o monitor de uma das câmeras para que Daniele pudesse ver. O vídeo transmitia sua imagem em tempo real. No canto inferior da tela, uma série de mensagens subia freneticamente, escritas em idiomas diversos. Comentários cheios de risos, pedidos e fetiches perturbadores. Daniele percebeu que estava ao vivo, sendo transmitida para o pior tipo de público que a humanidade poderia oferecer. Aqueles que mergulhavam em busca de coisas abomináveis. Eles estão gostando de você, disse o homem, rindo baixinho. Eles pagam muito por isso, mas a verdadeira beleza é que você estará aqui para sempre. Ele puxou uma gaveta próxima e retirou vários adereços. Uma peruca loira, fitas de cetim para amarrar ao redor dos tocos dos braços e pernas, e outros acessórios grotescos que reforçavam sua aparência de boneca. Para surpresa dela, ela viu de canto Lucas no mesmo estado que ela no meio de um grupo de homens. Daniele chorava silenciosamente, sem força nem esperança. A música clássica atingiu seu clímax, as notas ressoando como o coro de seu próprio funeral. O táxi parou em frente a um restaurante movimentado no centro da cidade. Um grupo de jovens saiu animado, carregando mochilas e malas pequenas. O motorista, um homem de meia idade com um sorriso amigável, saiu para ajudar com as bagagens. Vocês estão prontos para uma aventura? Perguntou ele casualmente. Com certeza, respondeu um dos rapazes. Vamos para um chalé no meio do nada, longe de tudo. O motorista assentiu, colocando as malas no porta-malas. Quando todos entraram no carro, ele ligou o rádio, e uma melodia clássica suave começou a tocar. Essa música é bonita, comentou uma das garotas no banco de trás. O motorista apenas sorriu, ajustando o retrovisor para observar os passageiros. Enquanto o táxi entrava em uma estrada de terra mal iluminada, o clima dentro do carro começou a mudar. Os passageiros começaram a trocar olhares, percebendo que estavam longe de qualquer destino conhecido. Ei, acho que você pegou o caminho errado, disse um dos jovens, sua voz começando a soar preocupada. O motorista não respondeu imediatamente. Em vez disso, aumentou o volume da música clássica, a melodia agora quase ensurdecedora. Ele olhou pelo retrovisor, e seus olhos brilharam com algo que não era excitação, mas a frieza de quem já havia feito aquilo inúmeras vezes. O táxi desapareceu na escuridão da estrada, levando consigo mais um grupo, mais uma história que terminaria em um lugar onde o horror humano não tinha limites. E assim, o ciclo continuava, alimentado pelo vazio obscuro que habita o coração humano. Não era o sobrenatural que aterrorizava, mas a maldade real e palpável, escondida em um sorriso cortês, em um ato aparentemente inocente. A morte e a dor tornaram-se espetáculo, mercadoria para os cantos mais sombrios da sociedade, onde as câmeras nunca param de rodar e o sofrimento se transforma em entretenimento. Daniele, mutilada e reduzida a algo que mal lembrava sua humanidade, tornou-se apenas mais uma peça no quebra-cabeça grotesco dessa indústria macabra. Enquanto isso, o taxista seguia em sua missão, um predador silencioso à espreita, sempre em busca de novos rostos, novas histórias para transformar em tragédia. No fim, o maior terror não é o que não compreendemos,
mas o que conhecemos bem demais. A crueldade sem limites que nos define. Se gostou, já sabe o que fazer. Deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nadinha. E olha só, quarta-feira e sábado, às 12h30, tem capítulo novo te esperando, cheio de mistérios e surpresas. Então, anota aí e não esquece de voltar, hein? Até lá!